Olá, olá a todos, boa tarde, eu sou Letícia Gaspar, sejam bem-vindos ao programa Nada Como Ouvi-los, aqui na Rádio Cister. O programa de hoje é dedicado à União de Freguesias de Pateias e Martingança e terá uma segunda parte no próximo domingo, às 18 horas. Sem mais demoras, passo a apresentar os nossos convidados, o Sr. Presidente da União de Freguesias de Pateias e Martingança, Dário Moleiro, muito boa tarde. Também o Sr. Comandante da Corporação da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Pateias, Leandro Bernardino, boa tarde. E da Universidade Sénior de Pateias, a representante Dona Fátima Mota, e da Associação de Bem-Estar e Tempos Livres da Martingança, o Presidente da Direção, António Barros. Muito boa tarde a todos. Boa tarde. Bem-vindos aqui à nossa rádio. E sem mais demoras, queria perguntar, Dário Moleiro, o que é que Pateias tem que as outras freguesias não têm? Boa tarde a todo o auditório, também aqui aos colegas presentes, também aqui aos técnicos e aqui à entrevistadora. Quer dizer, Pateias agora tem muito menos coisas, mas Pateias tem, além de um grande potencial de construção, portanto nós temos vindo a aumentar e tem os números por si falam, que nós somos uma união de freguesias que está a ser cada vez mais procurada, portanto, para residir. Estamos a ser quase a casa de quem está na Nazaré está a passar para Pateias, quem trabalha na Marinha está a residir em Pateias e Martingança, e realmente, tendo o potencial que nós temos de evolução ainda, também temos as praias, temos 12 km de praias. Pedra do Ouro tem um potencial muito grande ainda de construção e desenvolvimento, também foi onde houve um incremento maior, digamos assim, de população, relativamente aos censos, portanto foi 2021 para 2011. Pronto, nós temos praias maravilhosas, temos a lagoa, temos os serviços, associações, a Universidade Sénior também aqui representada, que também é extremamente importante, a parte social. Nós temos um pouco de tudo, portanto somos uma união de freguesias muito atrativa. Bem localizados, não é? Claro, muito bem localizados, perto da costa, perto das acessibilidades, estamos no centro, portanto temos, a nível de vias estamos muito bem, chegamos a Lisboa muito rapidamente e ao Porto. Digamos que nós estamos mesmo no centro, eu digo mesmo no centro de Portugal, num sentido estamos perto de tudo. Se falarmos na noite de 27 para 28 de janeiro, o que é que lhe vem à memória? O que veio à memória, primeiro foi estar a segurar a minha sacada a 3/4 de hora do meu quarto, isso é o que foi logo o primeiro impacto. Desde as 3 da manhã, portanto, sempre também em contacto aqui com os bombeiros. Depois tivemos ali um bocado sem comunicações. Vou deixar, temos os microfones abertos, Sr. Comandante, pode a partir das 5h30, portanto, saí de casa, foi aí que tive o primeiro impacto até chegar ao quartel, mas foi muito devastador, portanto, nós tínhamos noção que ia ser, tínhamos alguns avisos que efetivamente ia ser mau, mas não tínhamos noção do que iria causar, portanto, e só a passar depois a sentir as coisas, durante esse período que cheguei aos bombeiros, depois acompanhei sempre o comando e começámos a andar por onde dava para andar, e então aí tem-se uma noção real da devastação que foi, com feridos logo a acontecerem feridos sem haver acessibilidades para conseguir chegar o socorro. Os bombeiros incansáveis, continuo a dizer que são sempre os homens da frente, seja nos incêndios ou seja no que for que aconteça de catástrofe, e foram incansáveis, tinham equipas de prevenção já preparadas, mas foi muito, muito doloroso ver a devastação completa, foi mesmo muito. Foi uma experiência, depois dos incêndios, também acompanhei os incêndios de 2017, que foi um dia que fica marcado. Passámos também o Covid também foi uma parte, mas de outra forma, embora inicialmente também fosse muito chocante, e em Pateias foi mesmo, tivemos logo um caso em Pateias que alarmou logo a sociedade. Pronto, são experiências que a gente teve negativas, mas que temos que também temos uma aprendizagem e conseguimos perceber onde é que temos que melhorar também. Muito obrigado, Sr. Comandante. Esta 27 para 28, esta madrugada, o que é que trouxe aos bombeiros de Pateias? Muito trabalho, não é? Trouxe muito trabalho, mas acima de tudo a resiliência e espírito de união, que foi fundamental para que conseguíssemos ocorrer tanta ocorrência, que foram 541. Nessa noite? Não, durante o período de 28 a 15 do 2, foi quando se prolongou, digamos, o estado do plano municipal de emergência.
Nós estávamos preparados para a eventualidade de sofrermos aqui alguns danos relativamente ao que estava previsto pelo IPMA. E reforçámos o quartel com equipas, com massa humana, e eu próprio fiz um briefing nessa noite com eles relativamente ao que poderia acontecer, e segundo as previsões isto ia passar mais a norte, portanto seria muito mais a norte, que seria, digamos, a entrada do núcleo da tempestade. As previsões não estavam bem certas, e levámos com, digamos, com isto, como diz na gíria, em cheio. Eu só consegui chegar para Taias às 11 da manhã, porque sou natural da Marinha Grande e não tinha qualquer tipo de via aberta para poder chegar ao quartel. No entanto, a primeira ocorrência que nós recebemos foi às 4h14, e a partir daí foi sempre caírem ocorrências, duas delas graves, uma no Parque Campismo das Paredes e outra na Brunhosa. Foi difícil chegar, como aqui o Presidente já referiu. Nós tínhamos cerca de 14, 16 homens na rua quando estava no núcleo, quando estava o pior a acontecer. Portanto, isto foi entre as 4 e 5 e um quarto, mais ou menos, o pior, portanto, quando passa ao núcleo. Nós tínhamos cerca de, se não me falha a memória, 14, 16 elementos na rua. Portanto, eles estavam na rua quando tudo aconteceu. Portanto, o verdadeiro sentido de dar a vida para os outros, neste caso, aplica-se a 100%. A ocorrência da Brunhosa, tivemos uma equipa que teve que cortar os pinheiros para que o meio de socorro conseguisse chegar à vítima, e o transporte depois à hospitalaria foi muito difícil, era tudo a voar, era caixotes de lixo, árvores no chão, estradas intransitáveis. Portanto, realmente os homens foram os verdadeiros heróis. Como é que se processa isto tudo sem comunicações? Tivemos o Ciresp, tivemos as comunicações, perderam-se por volta das 5h30, mais ou menos, da manhã. O quartel tem um gerador, portanto é autossustentável, e isso também fez com que o posto de comando, e que instalássemos um posto de comando no quartel, com todas as entidades, os bombeiros, a GNR, a Junta de Freguesia, a Câmara Municipal, outras equipas do CNF, equipas de chapadores florestais, portanto, e a partir daí, já na fase ali da manhã, final da manhã, para começarmos a definir prioridades, porque o objetivo era desimpedir as vias de comunicação, era a prioridade que estava estabelecida, era desimpedir as vias de comunicação para que os meios de socorro se pudessem deslocar, tanto os nossos como aqueles que vinham em nosso auxílio também. Portanto, essa foi a prioridade, e depois instalou-se no posto de comando uma célula onde recebíamos os pedidos e íamos fazendo alguma filtragem também, e por grau de prioridade, e assim sucessivamente íamos acudindo como pedíamos a cada uma delas. Ia-lhe perguntar se conseguiam ter meios humanos para responder, mas... Nós tivemos os meios humanos para responder, sim. Obviamente que fazer face depois, durante a luz do dia, dos reconhecimentos que fizemos, e tendo em conta a dimensão do estrago que existia, tivemos que pedir ajuda, obviamente. É assim, também reforçar que, efetivamente, isto foi montado então o quartel nos bombeiros. Os dias seguintes, portanto, isto foi sucessivo, muitas ocorrências. Os dias seguintes tivemos muito apoio de corporações do Oeste, portanto, também ficámos sem abastecimento de água, ficámos sem luz, embora a luz em alguns sítios até regressasse passado 2-3 dias, mas em termos de água nós tivemos autotanques, é assim que se diz tecnicamente, a trabalhar do Oeste, portanto chegámos até 5 e 6 para transportar água, para conseguirmos abastecer pelo menos à noite, para ver se conseguíamos pôr geradores, portanto, e aí foi um trabalho também incansável da Câmara Municipal, Proteção Civil, todos os meios. É um trabalho que não se vê, e pronto, como eu andei muito no terreno, andei os 15 dias também no terreno, o sentir a população é muito ingrato, porque as pessoas também estão numa área e não estão a ver a dimensão muitas vezes do que se passa em toda a freguesia.
E pronto, é um desespero grande, mas eu penso que as equipas trabalharam muito bem. Nós estamos a falar, ele está a falar de ocorrências a nível dos bombeiros. Nós montámos gabinetes da União de Freguesias, montámos gabinetes nos bombeiros, na junta, gabinetes de apoio, nos Pisões, Pisões, Brunhosa e Martinhança, em que o objetivo destes gabinetes era acolherem as pessoas sobre as ocorrências que tinha. Ao fim do dia tratávamos e no dia seguinte estávamos no local. E estamos a falar de 523 ocorrências, em que 125 foram de apoio alimentar, cerca de 164 foram intervenções no terreno. Nós tivemos, felizmente, os empreiteiros também sucederam, a parte dos madeireiros, como chamamos, são empresários que se disponibilizaram também para trabalhar connosco, e tivemos 164 intervenções no terreno, ou seja, fomos à casa das pessoas ajudar, mediante aquilo que era possível, e também apoio de material a 234 agregados. Portanto, estamos a falar de uma dimensão de 523 pedidos que foram acolhidos. É claro que havia estragos maiores que não podíamos correr, mas mesmo assim conseguiu-se montar uma massa humana grande. Também dar aqui um realce, que eu acho que é muito importante, que todas as freguesias do Concelho de Alcobaça se deslocaram para Pataias, porque eles tiveram efetivamente danos menores, embora as inundações depois viessem a provocar, porque a seguir tivemos a parte das inundações, que começou, a chuva continuou, digamos assim, parou um bocado o vento, mas continuou a chuva, mas tivemos dias que até as juntas de freguesia, inclusive presidentes de juntas, se deslocaram com meios em caravana para Pataias, para socorrer, digamos assim, para nos ajudar. Portanto, aí realmente demonstra uma solidariedade muito grande a nível do Concelho, que ainda hoje existe, ainda hoje me ligam muitas vezes, se é necessário, alguns meios. As coisas estão mais calmas, não estão resolvidas. Nós temos ainda muita área florestal para limpar, que agora temos aí outro problema à porta. Como eu disse ainda há pouco, temos 90 km quadrados, cerca de 90 km quadrados da União de Freguesias, temos cerca de 80 km que são floresta, temos ainda muito caminho, temos os chapadores do ICNF a trabalhar no terreno, embora as pessoas não os vejam, e comentam muitas vezes, falta abrir ainda muito caminho a nível florestal, também para que os proprietários possam aceder aos seus. Portanto, isto é muito grande, é uma dimensão grande, e também temos que perceber que isto é num contexto que há outros concelhos também afetados. Portanto, e temos a presença, desde então, do ICNF com os chapadores da CIM, aqui eles têm um nome técnico da brigada, mas eu não sei bem, os florestais de Alcobaça e Nazaré também. Portanto, estamos a falar de uma massa humana muito grande, só que para uma área enorme. Portanto, e é importante realçar aqui que se sentiu, mesmo a nível da população para com os bombeiros, nós tivemos dias de ter 250 refeições de pessoas que andavam no terreno a trabalhar. Esta logística aparecia, a alimentação aparecia, os voluntários para trabalhar apareciam, dávamos almoço e jantar a quem andava a trabalhar. Pronto, e há aí um conforto muito grande, embora o desconforto fosse grande, há um conforto porque havia uma massa humana e um apoio muito grande. Tinha aqui para referir isso das refeições, servimos cerca de 4.000 refeições. Com a ajuda de populares, como o Presidente falou, familiares bombeiros, muitos particulares que se solidarizaram com a causa e deram uma ajuda fundamental para que se pudesse fazer esta logística que é muito grande durante muitos dias. E tivemos restaurantes de Lisboa, para terem noção. Exatamente. Nós tivemos restaurantes de Lisboa, pelo menos lembro-me de Lisboa, sim, que vieram a levar refeições a Pataias. Portanto, isto chegou a zonas que não foram afetadas, mas esta solidariedade chegou, e ofertas então de roupa, bens alimentares, materiais. As próprias empresas, temos que ressalvar que as próprias empresas, não vou enumerar aqui porque foram muitas, que efetivamente, mesmo empresas que não estão ainda em Pataias, que estão para ir para Pataias, se ligaram a esta causa e colaboraram desde logo no primeiro minuto, desde que conseguiam comunicar connosco, porque nós muitas vezes vinhamos a Alcobaça para ter as reuniões, porque aqui havia comunicações e acabávamos por fazer. Eu vinha a Alcobaça também aqui com o Leandro, vinhamos aqui porque estavam aqui as reuniões da Proteção Civil e o Sr. Presidente da Câmara, com todos os presidentes, e era aqui que muitas vezes se definiam as estratégias de outras juntas nos irem também ajudar. Portanto, a nível de comunicações, efetivamente, o Cirespo, o rádio, que eu nunca tinha trabalhado com nenhum, mas pronto, aquilo às vezes não funcionava, mas eles dizem que funciona, então devia ser eu que não sabia trabalhar bem com aquilo.
Mas a partir daí... Teve falhas, mas foi a única forma, era um meio que havia para comunicar. Foi a única forma de conseguirmos comunicar. O Parque de Campismo foi uma zona também muito devastada. Nós tivemos quase 35 dias seguidos equipas no parque a limpar, a trabalhar. As piscinas, não temos piscinas, os alunos de Pataias estão a vir, 270 alunos todos os dias para Alcobaça. Todos os edifícios públicos sofreram, uns mais, outros menos, mas até a própria Junta, a GNR, a Unidade de Saúde Familiar, chovia dentro da Unidade de Saúde, da GNR, da Junta. Portanto, isto foi mesmo uma catástrofe muito grande. O edifício dos bombeiros teve danos? Felizmente não teve. Pois, esse aí já estava marcado, já tínhamos dito aqui não, por favor, que é para termos um quartel. Sr. Comandante, o que é que acha que poderia ter sido feito que não foi feito? Ou fizeram tudo? Depende do objetivo da sua questão. Em termos operacionais, nós estávamos preparados e reforçámos o dispositivo para fazer face à ocorrência. Ou o que é que lhe fazia falta para poder ter feito algo mais? Mais pessoas, mais... Sim, quanto mais bombeiros, melhor. Acho que qualquer comandante gosta de ter uma corporação com muitos bombeiros, não é? Sinceramente, tendo o alerta lançado, o que é que se podia ter feito? Pré-posicionamento, mas isso também se corria riscos. Quer dizer, é uma pergunta um pouco difícil de responder, porque os pré-posicionamentos numa catástrofe pode causar danos, obviamente, a quem está. O que é que nós podíamos fazer? Foi o que nós fizemos, foi reforçar o dispositivo e esperar que não acontecesse, mas tendo acontecido, fizemos o nosso trabalho incansável. Os bombeiros foram incansáveis, tiveram horas e horas e horas a dormir, se calhar 1 hora ou 2 por dia, e isso é de enaltecer, e aproveito a oportunidade para lhes mandar um abraço de agradecimento e de gratidão, porque de facto foram fenomenais, assim como também o ICNF e os chapadores e os bombeiros que vieram, outras corporações que vieram de fora, empresas privadas, como também já foi aqui referido, que nos ajudaram muito em determinada tipologia de ocorrência. Reunir-se após, foram criadas todas as condições, não só através da Câmara Municipal, Serviço Municipal, o próprio Comando Regional. Portanto, a partir daí, fazendo uma avaliação e um reconhecimento que o fizemos logo no primeiro dia, começámos a pedir e a solicitar, no âmbito do SGO, o apoio externo para fazer face à dimensão e ao número de ocorrências que tínhamos. Portanto, um trabalho longo que ainda não terminou. Ainda não terminou. Não terminou e estamos a tentar voltar a uma normalidade anormal, mas o que preocupa-nos, a comunidade escolar preocupa-nos muito também, porque é uma questão social também, é uma questão da presença dos alunos e a deslocação para Alcobaça. Portanto, e ainda esta semana tivemos e temos tido reuniões todas as semanas, estivemos na escola, mais uma reunião que foi antes de ontem, com os técnicos, com todo o executivo da Câmara Municipal esteve presente. Portanto, há uma envolvência grande. As piscinas, contamos ter as piscinas, eu vou adiantar aqui em maio, não vai ser no início de maio, mas contamos tentar abrir as piscinas. Não as vamos abrir todas, mas para terem noção, foi o telhado todo e foram todos os vidros, teve sido substituído, teve de ser tirado toda a castelharia de alumínio. Portanto, estamos a falar de uma dimensão grande. O parque já está a arrancar agora, temos ainda muita limpeza para fazer, mas pronto, a parte florestal neste momento é de extrema importância, porque vem a preocupação dos incêndios, e que estamos a atacar, mas não é fácil. Não é fácil termos os meios, porque nem sempre também conseguimos ter essa presença permanente dos chapadores, porque também existem outros serviços, mas digamos que ainda vai aparecer muita coisa. Ainda há muita casa que está a meter água, ainda há muita casa que não está arranjada. A questão a indústria também, houve indústrias muito afetadas, e voltar a renascer depois disto não é fácil. Depois também a própria questão das famílias e a questão dos seguros e desta questão dos apoios, e efetivamente esta parte não é fácil. Nós também, eu como Presidente de Junta, sinto muito essa pressão, e a partir do momento que se lançou que seria aqueles até os 10.000 euros e os 5.000 euros, que seria tudo muito fácil, mas a verdade é que as pessoas também, em alguns casos, se aproveitaram muito
destas situações, infelizmente, e depois passou-se para um passo seguinte, que é fazer a fiscalização. E quem está a fazer essa fiscalização é a Câmara Municipal, portanto. E então queria aqui, também em termos de meios técnicos, para conseguir socorrer todos os pedidos, avaliar todos os pedidos, porque todas as candidaturas só têm que ser validadas pela Câmara Municipal antes de ir para a CCDR. Portanto, elas são inscritas, mas depois são avaliadas. E aqui é que é o filtro para que as pessoas consigam ter toda a documentação. Muitas vezes as pessoas não percebem isso, mas faltam alguns documentos que são obrigatórios, que se chegarem à CCDR, eles vão analisar e vão recusar. Portanto, e eu tenho tido vários casos de pessoas que têm questionado, eu tenho tentado, na medida possível, ajudar e tentar saber como é que está o processo, mas efetivamente há pessoas que ainda não mexeram nas casas por causa da questão dos seguros. Houve seguros que já pagaram, outros não pagaram. Depois, qual era a cobertura que as pessoas tinham, que as pessoas, quando acontece isto, é que as pessoas, mas eu não tenho a cobertura dos meus anexos, dos muros. Ou seja, estamos a falar de uma dimensão. Nós estamos a tentar ajudar, mesmo assim, junta com os materiais que temos. Nós temos os materiais num pavilhão que nos emprestaram. Portanto, estas ocorrências, o pedido é feito ao Gabinete de Junta, depois nós avaliamos a situação e depois é dado o material em função daquilo que é visto. Mas temos ainda muitos casos e estamos a tentar ajudar. É claro, não podemos dar a quantidade total, mas estamos a socorrer, e quem fez pedido até hoje a esse nível, não damos tudo, mas temos andado, ainda estamos a ajudar, ainda vamos estar a ajudar durante muito tempo. O que é que acontece ao material linhoso? O material linhoso, neste momento, todo ele o que foi retirado, foi encaminhado. Neste momento o ICNF, sabemos que já lançou um concurso e que já está em andamento a parte da remoção, digamos assim, mas estamos a falar de uma área enorme, porque é o ICNF, neste caso, que o terreno é camarário, mas, portanto, o material linhoso é da responsabilidade do ICNF. A nossa lagoa também, que é um ex-libris, portanto, ficou devastada. Os incêndios deixaram-nos ali uma mancha de pinhal, mas neste momento, por terem noção, a lagoa vai ficar sem qualquer árvore, mas também terá que ser o ICNF a intervir. Portanto, nós compreendemos também que há uma dimensão grande da catástrofe a nível dos concelhos que foram afetados, e cada um, para mim ter uma expressão, anda a tentar puxar o máximo para o seu, e é o que nós temos feito, e eu também tenho tentado fazer sempre. Por isso é que temos uma equipa, e o Sr. Presidente da Câmara aqui tem tido um papel importante, e também a Proteção Civil, que tem conseguido manter cá os chapadores a trabalhar, muitas vezes mais limitados, porque também precisamos de maquinaria, não podemos andar só com homens com motosserras, portanto, há muitas árvores de grande porte que precisam de maquinaria, portanto, e aí também a Câmara e Junta tem, sempre que é necessário, temos essa correlação, temos tudo identificado com coordenadas GPS num mapa identificado com eles, portanto, fizemos esse levantamento em conjunto com a Proteção Civil, a Junta e também a Câmara, e transmitimos também ao ICNF, aos técnicos que andam no terreno. Portanto, nós sabemos tudo o que temos para limpar. Agora, até quando vamos conseguir fazer essa limpeza é que não temos noção. Sr. Comandante, isto preocupa-o? Claro que sim. Claro que sim. Eu também queria dar um contributo. Como funcionária. Sofreu imenso, tem sofrido imenso com os telefonemas. Não é só isso. É que, além da universidade, há a biblioteca. E a biblioteca foi essencial na tempestade, porque não havia internet em lado nenhum. Na biblioteca existia. E nos bombeiros, eram os dois espaços, e portanto tivemos muitas pessoas, havia muitas pessoas que dependiam da internet para trabalhar. Eu cheguei a dizer que havia alturas em que estavam 10 contabilistas na biblioteca para trabalhar, e foi fundamental tudo o que foi possível fazer nessa dimensão, porque a biblioteca nessa altura foi fundamental para comunicar. Havia pessoas que tinham familiares longe até, preocupados, e a única forma era ir à biblioteca e comunicarem por aí. E isso acho que foi essencial. E nos bombeiros exatamente o mesmo. Havia uma sala em que, pronto, estaria quem precisava de trabalhar ia para essa sala também, portanto, eram os únicos 2 sítios onde nós poderíamos comunicar. E é claro, eu quando vinha ao Alcobaça começava a cair o telemóvel e o telefone, começava a cair uma dimensão enorme as mensagens, mas efetivamente também tivemos essa sorte de lá o edifício já é devoluto, é velho, mas mesmo assim uma parte, pelo menos esta parte, conseguiu socorrer-se, digamos assim. E porquê é que isto aconteceu? Porquê é que só estes 2 sítios é que tinham?
Pois, isso aí, nós também nos bombeiros também tivemos uma dificuldade a certa altura de telefone. Mas eu quero aqui dizer uma coisa, eu acho que isto seja uma abertura de mentes para o futuro, porque a Luz e Água mais ou menos conseguiu-se correr, ainda temos muitos casos, eles agora estamos a fazer um levantamento também disso, mas as comunicações, meu Deus, quem anda no terreno tem tanto cabo que nem sabe quais são os cabos que efetivamente pertencem uns aos outros. Até digo mais, sempre que há uma substituição de linha e fica sempre o cabo anterior. Portanto, isto acho que as comunicações, e há muita gente ainda que não tem internet na União de Freguesias de Pateias e Martinhança, que não tem televisão. Pisões ainda não têm Pisões já têm comunicação, mas não têm internet e não têm televisão. Alguns já têm. Isto também depois depende de onde vêm as linhas. Mas é impressionante, e nós vimos postos tudo alagado, mas o problema é, passou este tempo todo, e nós andamos muitas vezes preocupados com tanta coisa, mas depois temos esta coisa da comunicação, que é das coisas mais importantes que nós temos. Isso, não sei se vocês reparam, muitas vezes nós mandamos uma mensagem, pensamos que enviámos e ela não seguiu. Tem-me acontecido muitas vezes e vice-versa. Portanto, eu acho que tem que se tirar daqui uma grande ilação. Até na parte da comunicação tínhamos efetivamente o Ciresp, com os rádios conseguimos comunicar, mas não pode estar tanto tempo sem termos comunicação, e inclusive no centro, estamos a falar se é por causa da questão de ser nos lugares, no centro também não há. Portanto, eu acho que aqui temos de tirar grandes ilações de futuro, porque isto não vai ser uma coisa que a gente sabe que não vai acontecer igual, pode não acontecer, mas que vai acontecer. Aliás, nós temos tido ventos e não temos a proteção do pinhal, como o Sr. Barros estava a dizer ainda há pouco, nós não temos proteção. Já está. Na Martinhança, só o Abetla é que tinha e continua a ter internet. Porque toda a gente ali à volta, as casas ali à volta não têm, mas o ATL tem. Há muitos casos desses. E muita gente lá foi utilizar também porque ali havia internet. Exatamente. E ainda hoje parece que eu, por exemplo, não tenho. Tenho, mas já mudei de companhia. Esta associação tem serviço de apoio domiciliário, tem crianças? Tem crianças, tem serviço de apoio domiciliário e tem centro-dia também dentro a funcionar, que felizmente funcionou bem, com a cooperação. Os estragos foram alguns, não foram tantos quanto isso. A intervenção da Junta foi fundamental porque enviou uma pessoa ou alguém, logo uma equipa que foi lá e remediou a situação na altura, que agora está para ser trabalhada, mas as pessoas são tão poucas para tanto trabalho que não chegam a todo lado. Por exemplo, a minha casa só hoje é que lá chegaram. E a assistência que nós tivemos que dar com as equipas, com os idosos, lhe colocar o comer todos os dias. Conseguiram continuar conseguimos a dar assistência e trazer algumas crianças, abrir para algumas crianças para, na altura, foi tudo muito, muito certinho. Além da cooperação em géneros que veio Torres Novas, um imigrante da Brinhosa que está em Torres Novas, que trabalha lá num determinado centro e que mandou para cá umas carradas de coisas para o ATL e para os bombeiros, neste caso foi mais para levar para a Junta, para os bombeiros, para que se pudesse conciliar. E portanto, na altura só é de lamentar às vezes é que com todo este trabalho, e que o Sr. Comandante e o Presidente estava a dizer, o trabalho que tiveram, que não é visto, como ele estava a dizer, não é visto, e ainda há gente, mas estão com tanta aflição que às tantas estão a chamar nomes ao Presidente da Junta e estão a chamar nomes e os bombeiros nunca mais vêm e não sei o quê, e isto às vezes dói. E nós, quando estamos à frente, neste caso eu à frente de uma instituição, e aparecer, o bombeiro nunca mais veio, os bombeiros nunca mais só olham para o... Por amor de Deus, quer dizer, isto foi um vendaval muito grande, e esta gente, tanto da Junta, eleitos há tão pouquinho tempo, calhar-lhes logo uma situação destas, houve sorte, felizmente, porque o Presidente da Junta atual já vinha da equipa anterior já conhecia o terreno, conhecia tudo, mas foi muito trabalho. Muito. Foi levantar às 5 da manhã, todos os dias,
sair de casa, deixar a minha família, pegar na carrinha, ir dar a volta de onde é que ainda não havia luz, fazer as participações logo, algumas coisas logo para os bombeiros. Chegava aos bombeiros, ia buscar a carrinha, ainda estavam a dormir e alguns a ressonar ainda, que era bom, porque era sinal que tinham ferrado um bocadinho, que me perdoe, também não sabem quem são, mas era um bocadinho, entrava, portanto a porta estava aberta, ia buscar a chave, chegávamos às 7h30 da manhã, fazíamos sempre a reunião, o briefing, manhã sempre, e à tarde, sempre com a presença do Presidente da Câmara, e planeávamos de manhã, mas chegávamos às vezes à tarde, já tínhamos que mudar tudo. Mas queria aqui reforçar outra coisa. Nós tivemos dias, e aqui quando falou dos meios humanos, nós tivemos dias que estávamos a distribuir equipas, e aí estávamos porque estávamos todos, o briefing era feito lá no parque de viaturas, em que estavam os chapadores, estavam os bombeiros, os que vinham de fora, toda a gente estava ali, e depois chegavam-nos equipas, ligavam-nos equipas a chegar às 10 da manhã, equipas algumas que vinham a caminho e que diziam, nós vamos aqui, bombeiros, vamos aquilo, vamos motosserras, que é que traz equipamento, distribuir isto tudo. Chegamos a um ponto, às vezes, que dizem assim, isto agora já há dias que já era meios a mais, entre aspas, perdoem-me a expressão, nunca são a mais, mas mesmo assim, conciliar isso tudo e depois, à hora do almoço, parar aquela gente toda, confraternizar, parte da tarde, seguir outra vez. Fim da tarde, muitos até à noite, voltar outra vez. Portanto, foi uma experiência gratificante nesse sentido. Esse apoio, pessoas que não conhecemos lá nenhum, voluntários, então voluntários que não conheciam as nossas praias, que andaram no Parque Campismo a limpar, ficaram fãs. E isto, pronto, há coisas que são más, mas realmente esta solidariedade que sentimos, e podemos dizer a nível nacional, porque tivemos de Lousada bombeiros que vieram, caminhões com material, ao domingo, deslocarem-se para cá. Pronto, foi mesmo, é uma experiência, só passando por ela é que se consegue transmitir o sentimento. Que não volte. Que não volte, sim, que não volte. É nestas alturas que se sente que há a verdadeira união? Não tenho. Mesmo a nível do Conselho, eu sou sincero, eu conheço todos os presidentes de junta do Conselho e esta solidariedade notou-se mesmo nas reuniões e naquele, antes de perguntar, os equipamentos, darem-me listas de equipamentos, o que é que eu tenho, ver o que é que precisas. Precisas de homens, olha, eu para a semana tenho lá um problema. Isto aqui é mesmo sentir que primeiro não estamos sozinhos, mas é sentir que se eu precisar de alguma coisa, e Alpires Cosimonte estava ali à mão, e o Presidente também é novo, também é recente, e ele muitas vezes deslocava com motosserra, eu não sei trabalhar com motosserra, o homem até sabe, o rapaz, o meu amigo Cristiano até sabe, e ele, uma noite que era necessário, levámos uma máquina para abrir até Valforado, e lá andava eu com um casaco, a servir de apoio, e ele com motosserra a cortar. Portanto, isto eram 10 da noite quando chegámos para jantar ao quartel. Este é mesmo muito bom. Aqui notou-se, nós já somos um povo acolhedor e amigo. E nestas coisas notamos que somos mesmo grandes. Porque isto que o Sr. Barros disse de levar os alimentos, de ir buscar as crianças na catástrofe, nós somos grandes. O povo de Pataias e Martinhense não desfazendo nenhum outro. Foi grande e mostrou que é grande nestas coisas. A Junta de Freguesia, que esteve sempre no terreno, o gerador que o Abeto teve, claro, veio da Benedita para lá. E todos os lares que temos, mesmo privados, foi sempre garantido. Nós, inclusive, arranjávamos transporte, íamos ao local, colocava-se o gerador aqui na Martinhança para as escolas quando foi as eleições, porque no meio disto tudo aparecem-nos ali as eleições e depois era preciso haver geradores. As escolas que podiam abrir tinham que ter geradores, que não havia luz ainda. Portanto, e foi uma solidariedade a esse nível de conselho, quando já não precisavam, mandavam para nós. Portanto, foi muito gratificante, foi mesmo, nesse aspecto. Senhora Fátima, a Universidade Sénior, durante este tempo todo, tem continuado a funcionar? Sim, só esteve interrompida uma semana. E é um forte apoio, quer para os utentes da Universidade, quer todos que passam por lá e que vão buscar o apoio, porque a Universidade luta contra o isolamento e isto foi o isolamento geral e, portanto, nós sabíamos muito bem comatar esta falta e, por isso, também houve a necessidade de começar o mais rapidamente possível para tentar manter a normalidade dentro daquilo que era possível, para criar atividades, para
para a distração, porque psicologicamente as pessoas ficaram muito afetadas na freguesia. Você serviu de psicóloga enquanto funcionária? Também. Todos que estão na universidade, fazem tudo. Fazemos um bocadinho de tudo. E isso faz com o bem-estar, o otimismo venha ao de cima em situações que não é tão fácil, não é? Por isso nós temos eles tiveram uma grande escola, e aí tenho que dar os parabéns também à Universidade de Sénior e também ao pessoal das piscinas, quando foi o Covid. Nós tínhamos, as pessoas quando se inscreveram na Universidade de Sénior, quando começámos, andava tudo à procura da informática, redes sociais, e a gente dizia assim, isto é uma procura tão grande, e depois mais tarde elas próprias faziam a comunicação, na altura do Covid, que as pessoas estavam em casa, e foi muito importante o trabalho delas e das piscinas que andámos a distribuir também às pessoas, medicamentos, alimentos, fizemos esse trabalho, portanto, por isso é que eu digo que nós somos grandes, e essa parte foi muito importante. A informática, quando foi o Covid, nós fizemos aulas online e os alunos tinham as aulas online e houve pessoas que iam lá aprender a utilizar o telemóvel para ouvir as aulas. e nessa parte é muito importante, porque o isolamento, inclusive eu tive pessoas que até estavam no paliativo, foram para o paliativo e ligavam-nos para ter um apoio, um conforto. E isso não se paga, isso é algo que fica em nós e que faz a importância nas pessoas. Tem quantos utilizadores, sensivelmente? Temos 108 alunos. E depois temos outros, porque a universidade, a biblioteca e o espaço cultural está-se todo no mesmo edifício e, portanto, partilham todos. Quantas disciplinas são? Já agora relembro. As disciplinas são 27 disciplinas, com 24 professores, todos voluntários. E isto da solidariedade é muito importante, porque a universidade existe, porque existem os professores voluntários, que são essenciais para que tudo aquilo funcione. E tudo isto, e a universidade é uma escolha. As pessoas tanto podem lá estar das 9 às 6 da noite, como podem ir a 1 hora e vir. E a universidade concretiza os sonhos adiados, porque muitos deles são séniores que começaram a trabalhar aos 14 anos e não tiveram possibilidades de aprender e que têm ficaram com sonhos adiados e que na universidade vão concretizar. Tocar cavaquinho, cantar, pintar, até aprender costura uma língua e até as disciplinas filosofia, geografia, história, porque muitas destas pessoas não tiveram essa possibilidade. É aqui só uma coisa do que a Fátima estava a dizer. Na altura do Covid nós tínhamos um gabinete nas piscinas que contactava as pessoas e então havia pessoas que ligavam para lá, não precisavam de nada, só precisavam de falar. Isto demonstra muito, sim. Por isso é que nós tínhamos, esta junta quer fazer um gabinete de apoio, que as pessoas às vezes não precisam de nada, precisam de falar um bocadinho. Portanto, e aqui vimos como é que as pessoas estão em casa e às vezes só querem mesmo falar, porque a televisão está lá, as redes sociais, mas o comunicar é muito importante. E agora, o que é que falta aqui à Universidade Sénior? A Universidade Sénior faltar, não faltam algumas coisas em termos de transporte, que é mais difícil. Muitas vezes queremos fazer algumas atividades e o espaço também precisa ser adequado, porque a Universidade Sénior é num edifício adaptado e há certas, em termos de acesso, as acessibilidades são mais difíceis, porque a maior parte das salas tem escadas, o que dificulta. Essa é para mim a necessidade maior. A necessidade maior. António Barros, e na Associação de Bem-Estar
e tempos livres da Martinhança. O que é que faz falta depois desta tempestade? Depois desta tempestade, felizmente ou infelizmente, as pessoas cada vez são mais idosas, cada vez aparecem mais idosos e nós temos tido sempre uns a partir e outras vagas à espera e a entrar, felizmente. Estão com a lotação máxima? Estamos com a lotação máxima. E mais que fosse, porque infelizmente também fechou na Moita e uma série de utentes da Moita passaram para a Martinhança. Conselho vizinho. Conselho vizinho. Portanto, preencheu ali uma série de vagas que estavam ali. Temos necessidade de transportes, porque aquilo está a ficar um pouco variado, uma carinha de 9 lugares que faz falta. Possivelmente temos que remodelar um pouco o edifício, aumentá-lo qualquer coisa mais para a parte de idosos. A nível de crianças tem reduziu, mas neste momento está a crescer outra vez, talvez daqui a uns tempos com o centro escolar tem tendência a abrandar mais, não é? Mas neste momento está a aparecer mais crianças, mas o maior volume é nos idosos. E pronto, e vamos fazendo temos que agradecer à Junta antes e esta agora e a Câmara a mesma coisa. Eu estou aqui, você está a agradecer. Porque não, temos que agradecer porque nos têm auxiliado e nos têm cooperado connosco e estão sempre prontos a ajudar. Não é história, é verdade, é verídico. E portanto, penso que neste momento, também nesta situação que nós estamos a procurar reunir um determinado número de elementos, vão cooperar connosco também, como têm cooperado até aqui. Portanto... Ia-lhe só perguntar que falou que o rei não mandou plantar o pinhal porque isto agora sente-se em casa. Sim, sente-se em casa porque os pinhais arderam e agora foram destruídos. A maresia que vem toda daquele lado é uma coisa, nota-se. Eu e a minha casa estamos a não sei quantos quilómetros na Martinhança Sagar nota-se muito nos eucaliptos, nos portões, do lado da Brunhosa, os portões, nota-se a maresia, que a maresia o portão está deteriorado com a maresia, é verdade. Com a maresia. Portanto, está a entrar pela freguesia dentro e de maneira. Portanto, esperamos que os órgãos oficiais também comecem a fazer uma replantação, mas que é um bocado complicado, é difícil, mas também tem que ser, e tem que ser pensada, possivelmente, no fim de estar tudo limpo. É porque temos parte pública e parte privada também, pois, portanto, há uma envolvência também de ambas as partes, que tem que existir. Aqui para o Sr. Comandante, falávamos ainda há pouco do material lenhoso, há uma preocupação agora com o verão, o que é que pode acontecer? A matéria combustível aumentou, digamos, a sua continuidade, passou de continuidade vertical para continuidade horizontal, o que é um fator de risco elevado no âmbito dos incêndios florestais. Os caminhos florestais, e já está a ser trabalhado através da Proteção Civil, o ICNF e a Câmara Municipal, a abertura dos caminhos florestais para que os meios se possam deslocar dentro dos terrenos, portanto, e dos percursos que têm que fazer até chegar ao local do incêndio, para fazer face a essa época que aí vem, que só desejo que corra tudo bem e que nos passe, não nos calhe tudo, que nos passe um bocadinho ao lado também essa fase, aqui na nossa zona, obviamente, porque nós vamos para outras zonas, vamos para o país todo. Tendo em face aquilo que aconteceu, quais é que são as medidas preventivas que devemos adotar daqui para a frente? Sim, neste momento, pronto, isto é tudo muito complicado quando nós, e entendemos perfeitamente que o ICNF e que toda a parte de fazer a sensibilização aos proprietários para fazer a limpeza, ainda agora vai ser um edital, que os proprietários, que o material lenhoso que esteja caído sobre as vias, que os proprietários devem retirá-lo, porque como eram posse deles,
o que é que acontece? As pessoas não percebem muito bem isto, ou seja, porque se nós ainda não nos impedimos os caminhos, como é que as pessoas, muita gente nos pergunta, mas como é que eu acedo efetivamente ao meu terreno para conseguir limpar? Depois estas questões dos prazos, porque tem que existir prazos para as coisas e também tem que se pôr um bocadinho de pressão também nisto para as pessoas também se mexerem, digamos assim. Mas neste momento eu chamo mobilidade reduzida, porque todas as medidas que estão a sair, e são diretivas que estão a sair, hoje saiu esse edital também, que foi enviado pela Câmara Municipal, que nós também vamos divulgar, mas há aqui uma impotência muito grande, tanto da parte pública, neste caso que anda no terreno a limpar, como da parte dos particulares. Portanto, neste momento, em termos daquilo que nós temos, os cuidados a ter, nós temos de estar muito de prevenção sempre, como sempre tivemos, nós também temos equipa sempre que há uma noite que vai ser pior, nós temos junto à freguesia, temos 2 homens sempre permanentes para ajudar os bombeiros, é comunicado aos bombeiros, eles contactam, mas neste momento o que eu diria é que efetivamente tem que as pessoas preocupar-se efetivamente com o material luminoso que têm nos seus terrenos, mas também temos de ter um bom senso de perceber que as pessoas não chegam lá. E depois outra questão é ter quem faça o trabalho, porque nós não vamos dar uma motosserra a cada pessoa e vão para aí e cortem. Portanto, temos também de ter este cuidado. E tem que haver bom senso. E eu acho que vai haver bom senso por parte das entidades, porque a identificação, se quer tirar o material linhoso ou não, nós estamos também na Junta, criámos desde segunda-feira um gabinete que as pessoas podem efetivamente ir à Junta e identificar, estamos a ajudar, porque as pessoas de mais idade, que são aquelas que realmente vivem o pinhal de maneira diferente, porque o plantaram, porque nós mais novos gostamos da floresta, mas é diferente, portanto, a vida deles está ali. E as pessoas não têm acesso às redes sociais, não conseguem ir às plataformas, portanto, e nós juntos criámos um gabinete desde segunda-feira que está a trabalhar, a fazer esse apoio. Portanto, eu diria aqui que é preciso ter calma, temos de ter muita calma, serenidade, porque se nós conseguimos sobreviver, efetivamente houve mortos, mas mesmo assim, se esta catástrofe fosse dia, sabíamos que é que estávamos aqui a falar hoje, nós conseguimos sobreviver a isto, e vamos continuar a sobreviver, mas temos de ter serenidade e muita calma, e entreajuda é muito importante. Portanto, a minha prevenção é esta, é sermos serenos e ajudarmos uns aos outros. O programa fica por aqui. No próximo domingo, às 18, poderão ouvir então a segunda parte deste programa dedicado à União de Freguesias de Pateias e Martinguença, com outros convidados. Muito obrigado a vocês todos que estiveram aqui. Uma boa tarde e continuação de uma boa semana. Obrigada. Obrigado igualmente.